Encontro Catarinense de Mulheres Cooperativistas foi mais um momento de aprendizado. No quadro Temática de hoje, comentário semanal de Catherine Reis, direto de Brasília. Agricultores diversificam a produção e investem em tecnologia para ter mais autonomia no campo. Pioneiros do cooperativismo brasileiro contam as histórias de lutas e dificuldades enfrentadas. Seu jardim mais bonito e perfumado, sua horta mais produtiva. Conheça a linha de fertilizantes organominerais da Fecoagro, Fertimais Biomais e Cooper N Biomais, em embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Soluções sustentáveis que combinam fonte orgânica com nutrientes minerais, aliando tecnologia e qualidade para deixar suas plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Encontre nas cooperativas filiadas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organomineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organomineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da Fecoagro, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 2 marcas, 2 programas, com a identidade Fecoagro, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes Fecoagro. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Todos os anos, faça chuva ou faça sol, frio ou calor, tem uma data dentro da agenda do cooperativismo catarinense que não muda. É o Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas. Representantes de 40 cooperativas dos mais diversos ramos do cooperativismo estiveram em Florianópolis vivendo esse momento. É o mesmo, Costão do Santinho Resort, a cidade também, Florianópolis. O público, mulheres cooperativistas. Coisa assim de mais ou menos 1.300 delas. Mulheres cooperativistas! De todo o estado, de todas as idades, de todos os dons, de todas as belezas.
É fato que as mulheres hoje em dia são vitais na gestão dos negócios, na produção agrícola, na inovação e no desenvolvimento do cooperativismo. Por isso, a procura por programas específicos como esse do encontro são necessários para o desenvolvimento individual de cada uma. E com elas se conhecendo mais, se desenvolvendo mais, o sucesso do cooperativismo está garantido. Animados pelo grupo paranaense Sou Arte, as mulheres viveram dias de aprendizado, de companheirismo, de troca de experiências, de vivências mil. Porque o grande foco do Sescope e do sistema OSESC é dar voz e vez a quem quer se posicionar. Ajudou muito, desde que foi envolvido a família dentro do sistema cooperativo, que até então era mais masculino. Desde que se envolveu a família, as mulheres, as jovens, os filhos vieram. Isso deu uma sustentabilidade, deu visibilidade, elas são mais espontâneas, elas conversam mais uma com a outra, elas fluem mais, elas criam mais vozes que ecoam. Então acho que elas fazem isso muito mais bem feito do que nós homens. E é isso, o sistema cooperativo de boca em boca foi criando seus pertencimentos junto ao cooperativismo. Não interessa o ramo, todas elas no ramo que estão trabalhando, no ramo que estão vivendo, que são associadas, elas estão sim buscando encontrar o seu espaço para viver, para desenvolver, para ajudar a desenvolver, para trabalhar junto com os homens. E não vejo isso com problemas não, eu vejo isso salutarmente. Logo, logo a gente vai ter mais mulheres como diretoras, presidentes, conselheiras do sistema cooperativo catarinense. Então é sempre um desafio e a gente procura ouvir os coordenadores das cooperativas, porque eles também trazem muitas vezes as suas percepções. Então a gente olha assim, o que é que podemos agregar em termos de palestrantes que eles gostariam de ter, e esse momento é para elas. Então a gente procura sintetizar, dizer quem é que vai dar certo, né? Então é um processo construído de forma participativa e a gente se procura sempre acertar. E estamos sempre evoluindo, né? Mas os feedbacks que a gente recebe das próprias mulheres e das próprias cooperativas é positivo até agora. Na primeira palestra, a jornalista Maria Cândida falou sobre liderança feminina e seu protagonismo social. Falou em reinvenção, em se reencontrar, sobre maturidade. Quando a gente entende tudo aquilo que a gente fez, que a gente ultrapassou, mas daí precisa acessar essa segurança, tá? É como se fizesse uma linha do tempo da sua vida. Você vai mapeando, daí você fala, nossa, eu passei por isso, sobrevivi, passei por isso, me dei bem, passei por isso, me dei mal, mas aprendi. Enfim, são as experiências. Ninguém aprende se você não tem o número de experiências necessárias. E a maturidade te traz isso. Mas também te traz rugas, te traz que você tem que cuidar mais do seu físico. Não estou falando só de estética, eu estou falando de saúde, porque senão a minha perna não vai conseguir subir escada, eu não vou conseguir segurar o cachorro pesado, meu neto pesado, enfim, a gente vai precisar também fazer os exercícios, porque senão a gente não vai conseguir não. A Luciana teve a missão de falar sobre prosperidade, sobre equilíbrio, da ascensão das mulheres na sociedade. O ritmo da prosperidade é o do equilíbrio, do autoconhecimento e de ter objetivos claros, sabermos, né, onde estamos e onde queremos chegar. Lá no interior a gente brinca que é onde eu tô, para onde eu vou, senão perde sentido. Às vezes a gente abraça tantas causas e tantas coisas, a senhora acha que tem que focar em algo que te faça diferente? Sim, eu penso que a gente tem que focar naquilo que está dentro do nosso coração, que é o que nos move. Quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente normalmente tem isso muito claro. Quais são os sonhos que a gente tem? Né? Quero formar meus filhos, quero construir uma família, quero prosperar. Mas quando a gente começa, é quase que se a gente estivesse ali como um trem descarrilhado, indo como um trator morro abaixo, sem parar para analisar, né, em que ponto eu estou da minha jornada e qual é o objetivo principal que eu tenho, para que eu tenha a chance de realizar aquilo que me move, aquilo que me trouxe até aqui. Temática
Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora vamos acompanhar o comentário de Catherine Reitz, do Agro Agência Catarina, para o seu comentário semanal, direto de Brasília. Quase 30 dias depois de já ter sido aprovada, uma das principais pautas do agro finalmente saiu da gaveta de Brasília. E agora a gente tem uma outra pergunta bem importante para o Planalto. O dinheiro autorizado será suficiente para o tamanho da crise? Olá, agroamigo, seu Chimarrão 360, para a gente falar da política de Brasília, que reflete no agronegócio. Eu começo principalmente pela renegociação das dívidas rurais. O governo autorizou aí 25,8 bilhões de reais para produtores renegociarem os seus débitos. Mas 30 dias depois da aprovação da MP, o dinheiro ainda não está efetivamente disponível. Só que o prazo dos 90 dias ele segue correndo normalmente. E aí tem um outro detalhe. Será que esses 25 bilhões, que representam cerca de só 13% dos quase 198 bilhões que hoje estão na carteira problemática do crédito rural, serão suficientes? Ou seja, o recurso pode até dar um fôlego, mas ele está bem longe de resolver toda essa crise. E agora os bancos ainda precisam adaptar sistemas, definir procedimentos e analisar documentos. E não basta só chegar ao banco e pedir uma renegociação. Vai ser necessário principalmente comprovar as perdas provocadas pelo clima, pela queda de preços ou principalmente por outras situações aí previstas nas regras. Só que a próxima safra já está plantada. A pauta saiu da gaveta, mas agora a gente precisa ver se ela vai sair também do papel e chegar lá na ponta, na porteira. Outro assunto pesado da semana foi com certeza o leite. O governo reconheceu a existência aí do dumping nas importações de leite em pó vindas da Argentina e do Uruguai. Então, se você não sabe o que é esse dumping, é uma prática considerada ilegal no mercado em que esses países colocam o leite aqui no Brasil com um preço muito abaixo do mercado. A intenção é desmotivar o mercado interno e até fazer o produtor brasileiro quebrar, porque aí não consegue competir com essa concorrência. E, infelizmente, parece que está dando bastante certo, né? O fato é que, apesar de reconhecer, o governo Lula ainda não aplicou uma tarifa anti-dumping que já estão previstas. E aí, enquanto Brasília avalia essa inflação e principalmente a relação de mercado dentro do próprio Mercosul, o produtor continua apertado. Já passou muito da hora do governo dar uma resposta prática para o produtor. Se você acompanhou o noticiário dessa semana, a gente também teve uma chuva de informações sobre os javalis. Isso porque o STF começou a analisar a lei estadual que trata do controle populacional da espécie em Santa Catarina. Mas aí o senhor Alexandre de Moraes pediu vistas e o julgamento foi interrompido. Enquanto isso, a lei catarinense continua valendo, mas aí com uma série de inseguranças jurídicas que permanece. Só que o javali não espera essa decisão judicial. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 3 mil animais nascem por dia na região sul. Como que a gente vai fazer esse controle populacional? Além de ser um animal grande, que anda em bandos e que destrói lavouras, ele atinge principalmente pastagens, provoca danos ambientais e ainda representa uma preocupação sanitária muito importante, principalmente na produção e exportação de carne suína, que, por sinal, Santa Catarina é um líder nesse setor. E falando de suinocultura, outro alerta também justamente nas granjas, porque o excesso de oferta derrubou preços e o prejuízo estimado já chega a cerca de R$ 120 por animal terminado. Dessa vez o problema principal não é o custo do milho ou do farelo, é principalmente produzir mais do que o mercado consegue absorver. E Santa Catarina sente isso diretamente porque concentra uma das maiores cadeias aí de suínos do país. E o que a gente precisa acompanhar, então, em Brasília na próxima semana? Até porque o Congresso não terá um esforço concentrado. Então, com o expediente aí meio porta fechada, sabe? A próxima rodada de votações do Congresso está prevista só para começar na próxima segunda-feira, no dia 31 de agosto. Uma semana aí de menos plenário e um pouco mais de bastidor. A principal atenção está na renegociação de dívidas e a gente vai precisar descobrir se os bancos vão conseguir colocar essa linha aí para funcionar mesmo, se o dinheiro realmente vai chegar ao produtor. Mas também continuam na fila o novo marco do seguro rural, o veto aos safristas, a pressão pela aplicação das tarifas antidumping sobre o leite, ou seja, Brasília pode até dar mais uma esvaziada na próxima semana, mas a fila do agro continua bem cheia. Uma ótima semana para você.
E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Agricultores diversificam a produção e investem em tecnologia para ter mais autonomia no campo. Pioneiros do cooperativismo brasileiro contam as histórias de lutas e dificuldades enfrentadas. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seu jardim mais bonito e perfumado. Sua horta mais produtiva. Conheça a linha de fertilizantes organominerais da Fecoagro. Fertimais Biomais e Cooperene Biomais. Em embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Soluções sustentáveis que combinam fonte orgânica com nutrientes minerais, aliando tecnologia e qualidade para deixar suas plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Encontre nas cooperativas filiadas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. E já estamos de volta para dizer que no interior do município de Rio Rufino, na Serra Catarinense, um casal de agricultores mostra que diversificar a produção e investir em tecnologia pode garantir mais economia e independência. Eles adotaram um milho VPA da Epagri que permite produzir a própria semente e isso, claro, transformou a rotina da propriedade. A reportagem é do parceiro SC Agricultura. No interior de Rio Rufino, uma pequena propriedade rural mostra como a diversidade e o conhecimento garantem produção e autonomia no campo. O casal Zeli e Haroldo Lorenzetti aposta na produção diversificada. Criação de animais, hortaliças, pomar e lavouras dividem espaço na propriedade, fortalecendo assim a segurança alimentar e a renda da família. Entre as culturas, o milho passou a ter importância ainda maior quando eles descobriram que poderiam ter sementes de qualidade e menor custo de produção. Há 2 anos, a família Lorenzetti mudou o sistema de produzir o milho. Agora eles cultivam a própria semente. E olha, isto só foi possível porque os extensionistas da Epagri apresentaram aqui variedades desenvolvidas pela pesquisa. São milhos crioulos muito conhecidos no passado. Esse milho chama atenção já porque antigamente, na época dos nossos pais, que nós morávamos ali na Consolação, era o milho da capoeira. Era só roçado, queimado e plantado ele. E era o milho da palha roxa, então ele era assim, eu lembro que dava aquelas espigas grandes e a mãe até fazia a gente nos dias de chuva catar as palhas, rasgar para pôr no colchão. Nós acompanhamos um dia de colheita. Esse milho é destinado à silagem, necessária para garantir alimento de qualidade aos animais durante o ano todo. O milho da Epagri é muito produtivo e muito bom para quem pensa em fazer uma silagem de qualidade e com um menor custo de produção. Então nós temos aqui o material Catarina, é um material que foi aqui nessa propriedade semeado de sementes que foram guardadas. Então foi feita a aquisição da semente base 1 ano antes, feita lavoura e guardada a semente, como era feito o processo nas antigas, e constituída essa lavoura. Então nós temos aqui um bom porte, uma boa massa verde. Pelos estudos que a gente fez, a gente verificou que
está num ponto ideal para silagem aqui, vai ter um bom aproveitamento e vai resultar em melhor qualidade e absorção depois pelos animais. Rende mais ou menos quantas toneladas de silagem por hectare? A média da região está em torno de 40, né, nos milhos transgênicos, né, mas nós obtivemos aqui nesse ano próximo de 60 toneladas por hectare. O manejo correto faz toda a diferença na qualidade do milho armazenado e no desempenho da produção. Aqui no paiol, o Haroldo guarda o milho com segurança. Esse milho é usado como semente e também para alimentar os animais aqui da propriedade. Essas espigas aqui são do ano passado? São do ano passado. Pode notar que nem gorgulho não tem, ó. Não estão bichados ainda. Que o bicho, geralmente, se é outro milho, já estava só a farinha. Ó, esse aqui é o transgênico. Esse, pode notar, ó, já está cheio de furinho, ó. Tem o gorgulho, ó. Quer ver, ó? Olha o pó aí na mão, ó. E olha esse aqui, esse tem. E a espiga é mais bonita. Não tem nem comparação. Agora você tem sempre a sua semente guardada aqui no paiol. Sempre. Eu sempre gostei de plantar isso aqui. Quando nós plantávamos nas capoeiras, nós só plantávamos isso aqui. E a importância de agora você produzir a sua semente? Nem se fala, né? Porque não precisa mais eu dar dinheiro para a agropecuária, né? A Epagre acompanha a família com orientação técnica, ajuda na escolha das variedades e no manejo do milho VPA e da produção de silagem. Esse milho já é um milho deste ano, né? Então é um milho da lavoura que foi feito essa silagem, esse milho já estava seco. Esse milho já virou, que a gente chama, né? Então é um milho já precoce. Então o que o seu Haroldo fez? Ele já observou esse milho mais precoce na lavoura e ele já separou essa espiga, na verdade são duas espigas que ele conseguiu, numa parte da lavoura, não tem uma outra parte ainda, né? Que é possível a gente ter uma característica no milho mais precoce, vamos dizer assim, né? Então é o olho do agricultor, né? Fazendo a sua própria genética. Essa é a grande vantagem do nosso milho crioulo, nosso milho VPA da Epagre. Nós temos o Catarina, que é este milho aqui, o Fortuna, que também é amarelo, né? E temos o Colorado, que é vermelhinho, né? E temos um outro milho que foi recém-lançado agora, que é o milho Prodígio, né? Da Epagre. Com assistência técnica e dedicação, o casal Lorenzetti mostra que é possível produzir com qualidade, reduzir custos e manter a propriedade sustentável. Uma história de trabalho e respeito à terra, que segue gerando boas colheitas. Então a gente que é agricultor, a gente tem que produzir. Porque se a gente tiver a terra e ir lá no mercado comprar, não tem graça. Então a gente faz o que pode para manter as sementes antigas já dos nossos pais, que eu tenho ali, tipo aquele feijão ali, que já tem mais de 60 anos essa semente com nós. E daí a gente tem as outras coisas, que se tu tiver um milho, tu produz tudo. Tu tendo leite, também. O milho, tu faz o silo, tu trata a vaca, tu faz o leite, tem a manteiga, tem a coalhada. E agora vamos tratar sobre o documentário Pioneiros do Cooperativismo, que conta a história de 11 trabalhadores que dedicaram suas vidas para construir a base que sustenta o crescimento do cooperativismo no Brasil. Conhecer a vida dessas pessoas é mergulhar na essência do COP com muita emoção. Estas 11 pessoas foram fundamentais para a construção do modelo de negócio das cooperativas no Brasil. São pessoas com diversidades imensas de região, de setores onde atuam, mas que todos, cada um deles, desempenhou um papel e construiu o cooperativismo que a gente vivencia hoje. Então, são pessoas que são basicamente o alicerce do movimento cooperativista brasileiro. Meu sonho é que o cooperativismo brasileiro
seja o grande agente para que o Brasil seja campeão mundial da paz. O cooperativismo, ele tem essa função de mitigar o sofrimento das pessoas. No capitalismo, o capital é importante. No cooperativismo, as pessoas são importantes. De não se perder o humanismo nas relações entre as pessoas. A cooperativa se parece com uma família. Cuide e olhe para quem está ao seu redor. Somente a cooperação nos ajuda a construir um mundo melhor. Somente a cooperação nos dá a oportunidade de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais feliz. Eu acho que nós, cooperativistas, temos todas as chances de mudar as coisas no nosso meio, fora do nosso meio e no mundo inteiro. Produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. Esse é o nosso sonho. Seguir com essa boa vontade de trabalhar em grupo, respeitando os outros, vai sempre para frente. Tanto é que eu fui, sou e continuo sendo um defensor muito forte de que o cooperativismo seja levado às escolas, para que se nessa geração aqui nós não consigamos avançar com tanta velocidade, formemos a geração do futuro. Então, o meu coração é um coração cheio de esperança, que os jovens do futuro possam seguir esse lindo exemplo dos que fundaram as cooperativas e sonhavam a chegar onde nós estamos hoje. E o alicerce está no passado, o alicerce está na memória, o alicerce está em compreender os séculos que nos antecederam, porque senão eu não tenho como construir o edifício do cooperativismo se eu não for buscar os princípios, o começo, a origem. Muita coisa se consegue por uma administração coletiva. Individualmente não se consegue. A empresa particular, o lucro é de um ou dois donos, não mais do que isso. E a cooperativa não, o lucro é de todos os donos que são os seus cooperados. O cooperativismo é distribuidor da riqueza, fazer com que essa riqueza circule no meio dessa população e isso melhore a qualidade de vida. Em vez de concentrar, nós vamos distribuir essa riqueza. A democracia é uma coisa que a gente vive todos os dias, não é? Honestidade, comportamento leal dos associados dentro da cooperativa, né? O cooperado não pode ter dúvida em ninguém, né? Nem nos funcionários, nem nos conselhos de administração e fiscal. Eu acho que a gente precisa entender o cooperativismo com foco na centralidade do ser humano. E o que me encantou? Servir as pessoas, me relacionar com as pessoas, atender as pessoas, né? A vida inteira é a felicidade. O trem da vida tem que caminhar sobre dois trilhos. O amor e a justiça. Ninguém entra num trem sozinho. O trem é coletivo e o trem é a cooperativa. Ali as pessoas chegam, não importa que grau de escolaridade tem, não importa da onde é, se é de vila, se é da cidade, porque ele vai crescer dentro da cooperativa. Eu acho que os jovens e as mulheres são um mecanismo de equilíbrio que vai fazer o cooperativismo ser sustentável no longo prazo. A salvação desse pessoal pequeno foi a cooperativa, onde o pequeno faz a escala com seus iguais. Seus irmãos. As cooperativas são escolas de democracia. Sabe por quê? Porque quando você está numa entidade coletiva, tem que ter consenso. Se você não conseguir convencer os seus pares, os seus companheiros, na hora da votação, o seu ponto de vista não prevalece. Então, esse tipo de comportamento é extraordinário. E com as histórias dos pioneiros do cooperativismo brasileiro, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Obrigado pela sua audiência, um forte e cooperado abraço e até o próximo encontro.